manifest love in our thoughts, words and E nós activities. manifestaremos amor em nossos pensamentos, palavras e atividades. Teach us humility. Ensine-nos humildade. In our life, we will not have ego. E assim, nas nossas vidas, nós não teremos ego. Give us strength Nos dê força to serve this beautiful creation para servir essa linda criação with love and oneness. com amor e calor. We bow to you. Nós nos inclinamos a Ti. Good afternoon. Boa tarde a todos. There is a proverb in English. Existe um provérbio em inglês. Man proposes, God disposes. O homem propõe, mas Deus que decide. We plan one thing, but it happens in some other way. A gente planeja de uma maneira, mas as coisas acontecem de outra maneira. By God's grace, after nearly 4 years, Pragyanananda is able to come to Brazil. Depois de mais ou menos 4 anos sem vir, eu consegui retornar ao Brasil. The original plan was something, O plano original era outro. and God changed the plan. Mas Deus mudou os planos. Swami Guru Priyananda Ma left her body. Swami Guru Priyanandama deixou o corpo. In our monastic tradition, E na nossa tradição monástica, the 16th day is a special day. o 16º dia dessa partida é um dia especial. So I had to stay in USA. E por essa razão eu tive que permanecer nos Estados Unidos. Straight from program to the airport. Acabou esse programa, direto para o aeroporto. However, I'm happy to be here. Mas eu estou feliz de estar aqui. This is the 25th year of Pragyanananda coming to Brazil. Esse é o 25º ano da minha vinda ao Brasil. It was in the year 1998. Foi no ano de 1998 We had first program in Brasilia. que a gente teve o nosso primeiro programa de cria em Brasília. And 2023, E agora 2023, so 25 years. 25 anos. In this 25 years of journey E nessa jornada de 25 anos to South America para a América do Sul and love of you all e o amor de todos vocês and desire of you all to meditate, e o desejo de cada um de vocês de meditar it pulls my mind to come again and again. atrai e puxa a minha mente para voltar sempre para cá. But as I told you, we plan something, but God makes other thing. Mas é o que eu disse para vocês, a gente planeja de uma maneira, mas Deus tem os planos dele. Still grateful to God, Mas ainda assim, grato a Deus, thankful to God. com agradecimentos a Deus. Today is a special day.
Hoje é um dia especial. Night in the plane, Eu I pas- spent in meditating more on this special evening, special day. A noite que eu passei hoje no avião, eu passei, na verdade, meditando e contemplando mais sobre esse momento especial. Today, after my arrival, I read the Holy Bible. Hoje, assim que eu pousei, eu li a Bíblia Sagrada. From the 4 Gospels about today. Eu li os 4 evangelhos referentes ao dia de hoje. And you all know what today is. Todos vocês sabem que dia é hoje. The day of resurrection. O dia da ressurreição. A question to you. Uma pergunta para vocês. If you know some trouble is coming, Se você sabe que algum problema está chegando até vocês, you will go to the trouble or you will take another way. vocês vão em direção ao problema ou para outra direção? But why did he do this? Mas por que ele fez isso então? He knew his disciple will betray, Ele sabia que o discípulo dele trairia-lo and he will be given into the hand of those who do not like him. e que ele seria entregue na mão daqueles que não gostavam dele. They will torture him, Ele seria torturado, ele sabia, humiliate him, humilhado and crucify him. e crucificado. If any intelligent human being Se qualquer ser humano inteligente will think, why should I go there? pensaria, por que eu vou até lá? Let us go the other way. Vamos pegar o outro lado. If this disciple is to betray me, Se esse discípulo vai me trair daqui a pouco, I will tell, don't betray, go away. eu vou falar para ele, não vá me trair, suma daqui. From human mind, you will think either he was fool or he was God. Pela nossa mente humana, ou ele era um tolo ou ele era Deus. Am I clear? Fui claro. He accepted it Ele aceitou. and he wanted to fulfill the words of the scriptures E ele queria realizar as palavras das Escrituras and to teach everyone e ensinar a todos. we are not the body, Nós não somos o corpo. we are the power of God, Nós somos o poder de Deus. the spark, the flame of God, A centelha, a flama, a chama de Deus. but we are forgetting. Mas a gente continua esquecendo. You just think. Pense. He told his close followers Ele disse aos apóstolos mais próximos dele, in the night of Last Supper, durante a última ceia: time is coming, o tempo está chegando, a hora está chegando. don't sleep. Não durmam. He went alone E ele foi sozinho and to pray. para orar. After his prayer, he came back. E depois da oração ele voltou. Do you know what has happened? E sabe o que aconteceu? Sleeping and snoring. Dormindo e roncando. Question to all of us. Uma pergunta para todos nós. The masters teach us, Os mestres nos ensinam. watch your breath. Observa a sua respiração. Don't forget. Não esquece. And how long are we watching? E por quanto tempo a gente segue? How many breaths in a day we are conscious? Quantas respirações por dia nós estamos conscientes? The masters tell, Os mestres nos dizem: Kri and Ya. Kri e Ya.
In every action, love God. Ame a Deus em cada ação. Question to us. Pergunta para todos nós. How many of us, Quantos de nós, in every action, em cada ação, we remember God, love God? lembramos-nos de Deus e amamos a Deus? Gurudev said, Gurudev dizia, in every bite em cada mordida, of food, em cada bocado de comida que você põe na boca, in every moment, em cada in momento, every taste, em cada gosto, to love God. ame a Deus. Question to us, A pergunta para nós, how many of us, quantos de nós, whether it is breakfast, lunch or dinner, seja café da manhã, almoço ou jantar, whether taking a glass of water or a glass of juice or any other drink seja you tomando um take, copo de água ou suco ou qualquer outro tipo de bebida que a gente toma, are we conscious? será que a gente está consciente? Are we not sleeping and snoring? Será que a gente não está também dormindo e roncando? He told Ele disse to his best follower, para o seu maior seguidor, sell your tunic vende a sua túnica and buy a sword. e compra uma espada. And he took it very literally E esse discípulo levou isso literalmente. and was hiding a sword. E ele estava carregando escondido uma espada. And you know, when he was arrested, Jesus, E quando Jesus foi preso, and Peter took the sword and tried to hit the servant of the high priest. Pedro pegou a espada e acertou o servo do sacerdote. His ear was chopped off. Ele cortou fora a orelha desse guardião. Jesus said, what are you doing? Jesus falou, o que você está fazendo? Did I teach this? Eu te ensinei isso? He took that piece of the ear and placed it. Ele pegou aquela orelha, aquele pedaço no chão e colocou de volta. It was healed. E isso curou a orelha. Neither those who wanted to arrest him could realize that this person is not an ordinary person. E essas pessoas que o prenderam, mesmo assim não conseguiram entender. Essa pessoa não é uma pessoa ordinária. And question to think. Há uma coisa para a gente pensar. Jesus taught, Jesus ensinou. love your enemy. Ame seu inimigo. Forgive. Perdoe. Peter asked, E Pedro perguntou, if my brother does wrong to me, se meu irmão fizer algo errado contra mim, should I forgive him 7 times? será que eu devo perdoá-lo 7 vezes? Jesus said, I tell you the truth. E Jesus disse, em verdade eu te digo, If anybody does wrong to you, se alguém fizer mal para você, forgive again and again and again. perdoe continuamente, Not 7 times. não 7 vezes. How many times? Quantas vezes? 70 times 7. 70 vezes 7. What does it mean? E o que significa? It is not just a number 490 times. Não é só um número 490 vezes. Again and 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 again. Continuamente. Forgive, De novo, forgive. de novo, de novo, de novo, perdoe. And he prayed on the cross. Na cruz ele estava orando. Father, Ó Pai, forgive them. perdoa-os, They do not know what they do. pois eles não sabem o que fazem. Question to all of us. A pergunta para todos nós: How much do we forgive? quanto nós perdoamos? Or we become upset, Ou a gente fica ressentido, sad, triste, unhappy, infeliz, angry, raivoso, want to take revenge, com vontade de vingança? speak bad of the person? Falamos mal da pessoa?
Saturday was the day of complete silence. Sábado foi um dia de completo silêncio. I am observing silence. Eu estou ainda em voto de silêncio. For example, Por exemplo, I opened my mouth just now in your front. agora foi a primeira vez que eu abri minha boca na frente de vocês. Since last November, I am talking not even every day, whenever needed for short time. Desde novembro passado, todos os dias, nem todos os dias eu falo. E quando eu preciso falar é somente o necessário. In the immigration, Na hora de passar pela imigração, I have a tag in silence. I saw them. eu tenho um crachá que está escrito, estou em silêncio. Aí quando eles perguntam coisa, eu mostro o crachá. I forgot to put it here. Eu esqueci de trazê-lo agora na palestra. I did it this morning. Eu fiz isso hoje pela manhã. When Jesus was arrested, Quando Jesus foi preso, Peter who told, Pedro, que tinha dito, I will never leave you. nunca te abandonarei. Jesus said, don't tell this. Jesus falou, não fala dessa maneira. You are not talking. Não é você que está falando. Satan is talking through you. Satã está falando através de você. Meaning is, Qual é o significado? which you do not do or cannot do, don't tell. Aquilo que você não é capaz de fazer, não diga. Não se comprometa. What you will follow me? Como você diz que vai me seguir? Before the cock crows, Antes do galo cantar, you will denounce me 3 times. você vai me negar 3 vezes. And that happened. E isso aconteceu. When Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado, do you know who were with him? sabem quem estava com ele? A little boy, Um garoto and I think 3 women. e eu acho que 3 mulheres. All other close disciples ran away. Todos os outros apóstolos fugiram. I wrote this day before yesterday and showed to someone. Eu escrevi isso para alguém antes de ontem e estava mostrando. Who follows? Quem segue? Quem pode seguir? And the person who read told that these disciples were cowards. E aí, essa pessoa que leu quando eu escrevi isso falou assim, aqueles apóstolos eram covardes. I wrote, don't say this. E aí eu escrevi, não fala desse jeito. If they would have followed really physically, Se eles tivessem realmente seguido Jesus fisicamente, they would have been arrested. eles também seriam presos And all the teachings of Jesus would have disappeared with them. e todos os ensinamentos de Jesus teriam desaparecido junto com os apóstolos. Because of them, Então, por causa deles, we could love Jesus, read about him, nós know what he did. pudemos ler sobre Jesus, amá-lo e saber o que ele fez. Yes or no? Sim ou não? Anything you can see from both the sides. Tudo a gente pode enxergar de perspectivas diferentes. What happened on Sunday? E o que aconteceu no domingo? Sunday morning. Domingo pela manhã. Again, the women went. De novo, as mulheres foram até lá. And always their leader was Mary Magdalene. E a líder delas era Maria Madalena. And she had
oil and herbal paste. E ela tinha óleo e essências aromáticas And to go to the tomb, para ir até o túmulo, to apply these herbs and oil on body of Jesus. para aplicar essas ervas e óleo no corpo de Jesus. And just one thing to tell you, E uma coisa só para comentar com vocês. Jesus was not buried as we bury our near and dear ones nowadays. Jesus não foi enterrado como a gente enterra os nossos queridos hoje em dia. Do you know where and how? Sabe como e onde? It was in a cave. Foi numa caverna. Body was kept in a cave-like structure, Então, o corpo foi mantido numa estrutura como uma caverna. and the entrance was blocked with a big piece of stone. E a entrada foi fechada com uma grande pedra. You can remove the stone and go to the body. E aí, para você entrar e ver o corpo, você tem que remover essa pedra. But to move that stone, it's not easy. Mas não é tão fácil mover essa pedra. Am I clear? Dá para entender? It is not under the ground. O corpo não fica enterrado embaixo da terra. By God's grace, Pela graça de Deus, I have gone couple of times to Holy Land, eu já fui 2 vezes à Terra Santa. to Bethlehem, A Belém, to Nazareth, a Nazaré, to Jerusalem, Jerusalém, to Galilee, Galileia. to the river of Jordan, Já fui até o Rio Jordão. all the places associated with Jesus. Todos esses locais associados a Jesus. Even the way he carried his cross and went to the place of crucifixion, Até mesmo esse caminho da Via Crucis. and the place where he fell down, where he prayed, every point I stopped and sat and meditated. Em todos os locais onde Jesus, durante essa Via Crucis, caiu e orava, eu sentei-me e meditei e orei em cada um desses locais. He's beautiful. Ele é um ser lindo. When this morning E quando, nessa manhã, these mothers went, essas mães foram até lá, first they were shocked. primeiro elas ficaram chocadas. The stone is rolled away, A pedra tinha sido rolada, aberta. tomb is open, O túmulo estava aberto. and body is not there. E o corpo dele não estava mais lá. They got shocked and became sad. Elas estavam chocadas e decepcionadas. If you read the 4 Gospels Se vocês lerem os 4 evangelhos about today, sobre o dia de hoje, there is little different description. tem umas descrições um pouco diferentes. But the common thing is his body was not there. Mas a coisa comum era, o corpo dele já não estava mais lá. And the angel told, E o anjo que apareceu disse, he has resurrected. ele estava ressurrecto, Here he ressuscitou. is not here. Ele não está aqui. Go and tell Vá e digam isso. his disciples, Avisem os discípulos. he has gone ahead to Galilee Ele já tinha ido, and there to meet him. ele já estava indo em direção a Galileia e eles deveriam se encontrar lá com ele. In another gospel it is written, Em outro evangelho é dito, Mary Magdalene saw somebody sitting little away. Maria Madalena viu alguém sentado um pouquinho mais adiante. He thought he must be a gardener or the guard, E ela pensou, talvez ele seja o jardineiro daqui ou and o asked, guardião, e perguntou, what happened to his body? o que aconteceu com o corpo que estava aqui? If you tell me, I will go and find him out. Se você me disser, eu vou lá e vou encontrá-lo.
In another gospel it is said, E no outro evangelho é dito: one person appeared near Jesus, uma pessoa near Mary Magdalene, se aproximou de Maria Madalena and asked, e perguntou: whom are you looking for? quem você está procurando? And you know the common answer. Você sabe qual é a resposta. Why do you search for the living among the dead? Por que você está procurando um vivo entre os mortos? A question to us. Uma pergunta para todos nós. Who is living and who is dead? Quem está vivo e quem está morto? One who loves God is living. Aquele que ama Deus está vivo. One who forgets God is living dead. Aquele que esquece Deus é um morto vivo. Am I clear? Again I am telling Eu fui claro e vou repetir. One who loves God is living. Aquele que ama Deus está vivo. Others, those who just appear living, Os outras pessoas somente aparentam estar vivas. they are living dead. Eles são mortos vivos. Am I clear? Compreenderam isso? Question to us. Uma pergunta para nós. Are we living Nós estamos vivos or living dead? ou mortos vivos? How long do we really love God from the core of our heart? Por quanto tempo realmente a gente ama Deus do fundo dos nossos corações? How long we forget? Quanto tempo a gente se esquece? Sri Gurudev said, Gurudev disse: forgetting the soul, esquecendo da alma, forgetting breath, esquecendo a respiração, forgetting God esquecendo Deus, is death. é morte. The Upanishad teaches, Os Upanishads ensinam: mrityuhu samrityum apnoti yaha iha nana eva pasyati. One who doesn't see one God in all, aquele que não percebe um Deus em tudo, one sees that many, aquele que enxerga uma Not multitude, uma multidão, is dead. essa pessoa que não enxerga um, mas enxerga uma multidão, essa pessoa está morta. We see many or we see one. Quando a gente vive, a gente está percebendo muitos ou um só. For example, Por exemplo, you go to the jewelry shop, vocês vão para uma joalheria. many ornaments, Tem muitos ornamentos, different types, tipos diferentes, different shape, formas diferentes, but all are gold. mas todos são feitos de ouro. Different forms, Formas diferentes, different shape. aspectos diferentes. We all are divine. Nós todos somos divinos. If we see divine in all, Se vocês estiverem vendo o divino em todos, we are divine. vocês são divinos, nós somos divinos. If we see many, Se nós estamos vendo muitos all different, e muitos diferentes, forgetting divinity, esquecendo a divindade, then nós, living dead. mortos vivos. Mary Magdalene and others came back. Maria Madalena e as outras voltaram. There is another. Mary Magdalene could not recognize Jesus. Maria Madalena não conseguiu reconhecer Jesus. When Jesus said, Mary, Quando Jesus disse, Maria, at that time she got the awakening naquele momento ela despertou. and she said, Rabboni, E ela respondeu, Rabboni, my loving teacher, que significa wanted meu to- amado professor. touch the feet. Ela queria tocar os pés dele. Don't hold me. Não me prenda. I have not gone back to my fathers. Eu ainda não regressei para o meu pai. Go and tell as I told you. Vá e diga, assim como eu te instruí. They went. E eles foram.
the disciples, they're in the closed house, Os apóstolos estavam numa casa fechada, not opening the door, sem abrir a porta. out of E por causa fear. de medo. Knocking the door. E aí elas foram bater na porta. And they are scared. Who is knocking? Eles assustados. Quem está batendo? Peter, Peter, open the door. Pedro, abre a porta. They heard the voice of Mary Magdalene and others. E eles ouviram a voz da Maria Madalena e das outras. They opened the door. Abriram a porta. Do you know what happened? E sabe o que aconteceu? They said he has resurrected. Elas disseram, And ele ressuscitou. we are told to inform you this. E ele pediu que nós informássemos a vocês. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? They did not believe. Eles não acreditaram. Do you believe this women? Vocês acreditam nessas mulheres? Peter had tears. Pedro chorava. I was weak. Eu fui fraco. I could not follow. I could not keep my own word. Eu não pude segui-lo. Eu não pude manter minha promessa. He started running to the burial place. Então ele começou a correr em direção àquele local, o túmulo. He saw whatever was narrated. The tomb was empty. E aquilo que foi narrado ele percebeu, ele viu, a tumba estava vazia. Only the cloth which was wrapped around him was falling. Somente a roupa que estava enrolada ao corpo dele estava lá. Do you know who did not believe? Even Jesus appeared near the disciples. Jesus quem came não and appeared. Sabe quem não creu, quem não acreditou? E Jesus teve que aparecer lá entre eles. And told, I have resurrected you. Come quick. Eu ressuscitei, Then he venham. disappeared. E depois ele desapareceu. Still then one disciple could not follow, could not believe. Ainda assim, um apóstolo não pôde acreditar. I have to see in my own eyes. Eu tenho que vê-lo com meus próprios olhos. I have to taste him Eu preciso testá-lo, preciso tocá-lo, because he was crucified. porque ele foi crucificado. I want to see. Eu quero ver essas marcas. Again Jesus appeared, Jesus novamente apareceu told e disse: Thomas, you don't believe? Ó, Tomé, você ainda não acredita? Touch. Toca See. aqui, veja. Question to all of us. Uma pergunta para todos nós. He was one Thomas. Ele foi um Tomé. People called him doubting Thomas. As pessoas chamam ele de o Tomé que duvida, Because he could not believe. porque ele não pôde crer. How many of us E quantos de nós really we believe? realmente acreditamos? So today is the special day. Hoje é um dia especial. To live in Christ consciousness. Temos que viver na consciência de Cristo. To live in love for God. Viver com amor por Deus. To live a life of continuous prayer. Uma vida de oração contínua. Not with the words, Não com palavras, but with the mind. mas com a mente. Every breath with deep love. Cada respiração com amor profundo. Sri Gurudev said, Sri Gurudev disse: everything depends upon your own desire. tudo depende do seu próprio desejo.
if your desire is great, Se o seu desejo é grandioso, if your desire is strong, se o seu desejo é forte, then you will follow, you will do it. siga e você vai realizar. How great, how strong Quão is our desire? grande, quão forte é o nosso desejo. Time is passing O tempo segue, ele está passando. very fast. E muito rápido. As I told you, Pragyanananda's coming to Brazil 25 years. Como eu disse para vocês, a minha vinda ao Brasil já está se completando 25 anos. At that time it was not grey. Naquela época minha barba não era branca ainda. Sri Gurudev was in physical body. Gurudev ainda estava no corpo físico dele. Do not waste time. Não desperdice seu tempo. Do not miss the opportunity. Não percam a oportunidade. Sri Gurudev said, Gurudev disse: opportunity must not be neglected, oportunidades não devem ser negligenciadas, for porque it may elas talvez never return. jamais regressem. Coming to the path of Kriya is an opportunity. Chegar até o caminho da cria é uma oportunidade. We all are blessed. Todos somos abençoados. But if you don't practice, Mas se a gente não pratica, if we forget, se esquecemos, thank you all. obrigado a todos.